Boa noite. Bem, mas antes de mais nada, vamos falar do autor, né, o Moacir Scliar. O Moacir Scliar, ele é um homem que nasceu e morreu também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, ele é um gaúcho. E, bem, ele nasceu em 1937, morreu em 2011, é um autor bem contemporâneo, membro da Academia Brasileira de Letras. E, apesar de ele ter sido conhecido por todo o Brasil pelas crônicas que ele escrevia para os jornais, né, ou seja, como um cronista mesmo, vale ressaltar que ele atuou na área médica também, ele é formado em medicina, atuou. Mas bem, a gente está aqui para falar das obras, então falemos das obras. Dentre as obras mais famosas do Moacir Scliar, existe Max e os Felinos, e também um livro infanto-juvenil chamado A Casa Verde, tem um outro também que é A Orelha de Van Gogh. Enfim, essas são as obras mais famosas dele, e apesar de terem muitas outras, né, essas não são contos, essas são histórias mesmo, romances, assim, histórias mais longas. Mas, bem, o Moacir Scliar, em todas as obras dele, é interessante notar que uma das características principais é a ironia. Claro, também existem temas judaicos, existem histórias meio fantásticas, assim, elementos fantásticos, certo? E mesmo temas de medicina, mesmo na hora que ele trabalhava, se procurar dá para encontrar nas histórias, se prestar um pouco de atenção em determinadas histórias, dá para encontrar alguns pontos bem relacionados à área dele. Além, é claro, da crítica social, que é quase sempre presente em alguma medida, em algum grau, né? Boa noite. Boa noite a todos. Bom, falando um pouquinho mais do conto O Retiro da Figueira, a história começa quando o narrador, que não recebe o nome na história, ele recebe um prospecto sobre um condomínio chamado Retiro da Figueira. Esse condomínio prometia segurança e um lugar feliz para a família. Isso chamou muita atenção dele, principalmente da esposa, que sempre reclamava sobre o bairro dele, que tinha assaltantes e bandidos e que era um bairro perigoso. E o narrador, ele fala desde o início que achava que o condomínio era perfeito demais, porque tinha pôneis, tinha quadra de tênis, tinha lagos, e era um lugar perfeito demais para existir. Bom, então o narrador ele se muda para esse condomínio e realmente o que tinham prometido se cumpriu, né? Por exemplo, tinha os lagos, tinha os pôneis, os bem-te-vis que sempre cantavam às 7 da manhã e a segurança tinha uma forte segurança, no caso. O lugar tinha fios elétricos para proteger, tinha os guardas, tinham 8 guardas e o chefe dos guardas, né, que sempre conversava com o narrador. E o narrador sempre destacou como o chefe dos guardas ele era simpático. Como ele era simpático. Bom, mas tudo isso vai mudar quando vai tocar a primeira sirene indicando que tem bandidos no condomínio. Mas essa parte já é com o Nicolas. Boa noite, eu vou contar o resto do conto que o Adriel parou na metade, agora eu vou contar o final. Bom, tocou a sirene e todo mundo foi se alojar no salão de festa. Reclamando porque era a segunda, tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa. Aí o chefe dos guardas, como sempre simpático, ele explicou o que estava acontecendo, que o condomínio estava sendo invadido por bandidos. E não dava pra sair de jeito nenhum porque tinha muito bandido, inclusive 2 assassinos. E um médico foi lá e questionou, né? Perguntou se não pode nem de carro, e o chefe dos guardas falou que não, nem de carro porque eles poderiam trancar a estrada. Aí passa o tempo, no dia seguinte, eles acordam, estavam rodeados de polícia, armado, alguns com máscara de gás, e o narrador conta que ele olha pela janela e ele reconhece só o chefe dos guardas. Enfim, eles não faziam nada no alojamento. O narrador conta que eles só esperavam o tempo passar ou jogavam carta. E ele conta que alguns gostaram disso, mas é que ele não estava gostando de jeito nenhum daquilo. E no quarto dia, no quarto dia, né, ele vê um jato passando e pousando no campo de pouso. E o narrador conta que eles foram pra lá também. Aí sai dentro do jato, do jatinho branco, um cara com uma maleta. Aí ele entrega ao chefe dos guardas essa maleta e o narrador conta que ele olha para eles, né, uma afeição de assustado, aterrorizado.
E ele volta para o jato deixando a porta aberta. Aí o narrador fala que esse era o momento de ver o que tinha dentro da maleta. Aí o chefe dos guardas olha a maleta, fecha, aí entra dentro do jato, chama seus guardas e foi embora. Aí o narrador conta que nunca mais viu os chefes dos guardas e seus guardas. Ele brinca falando que gozaram com o dinheiro do resgate deles, e com aquele dinheiro, né, tava dentro daquela maleta, dava para fazer mais 10 condomínios daquele, como o da Figueira, que, diga-se de passagem, era muito boa. E é isso, assim que termina o nosso conto. Espero que tenha gostado. Tenha uma boa noite.